Você já ouviu falar no movimento Millerita? Então vamos lá, vamos explicar isso aqui. E dentro disso aqui eu vou explicar para vocês, eu quero falar algo que é muito importante. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que a gente não deve temer o profeta quando ele mentir, quando ele falar algo, ou seja, é uma mentira, né? Quando ele falar algo, profetizar algo, e aquele algo que ele falou não se cumprir. Não é para te temer esse profeta nem acreditar mais nele. Te mentiu, revelou e não cumpriu, larga de mão, porque é mentiroso e é falso profeta. Não deve temer. Ainda que ele use palavra, irmão, você tem que crer, tenha fé, não duvide do Espírito Santo, não crê. Errou, falhou, Jesus não erra, não falha. Mentiu, não temas mais esse profeta, tá bom? Então a pergunta é, você já ouviu falar no tal de movimento milerita? Vamos ler isso aqui, que isso aqui é interessante, tá? Para quem não conhece o Adventismo. Vamos lá, fiz uma pergunta aqui na minha pesquisa, e na verdade isso aqui eu já venho já há tempo estudando, né, sobre o Adventismo, e quem é ex-adventista dá muito bem isso nos seus canais, indico o Wagner Homens, canal Remanescente, também Gleison Pérez, o canal dele Guerreiros de Yeshua, ou o canal lá do Para Que Possamos, que se você quer aprender algo sobre as heresias do Adventismo, esses rapazes, esses irmãos em Cristo dão uma aula excelente, tá? Sim, a descrição está historicamente correta, de acordo com os registros do movimento milerita e o surgimento do Adventismo no século XIX. Aqui estão os pontos principais da cronologia, tá? A previsão de 1843, tá? Eu estou estudando e falando aqui, trazendo para vocês uma das profecias enganosas que o Adventismo preveu e não se cumpriu. Nesse movimento que nós vamos chamar do movimento milerita, aí a gente vai explicar algo agora para vocês, por que não deve temer quando trazer algo que é enganoso, tá? E o Adventismo faz muito bem isso aqui, tá, pessoal? Essa previsão de 1843, o que aconteceu? Tiveram uma previsão que em 1843, Guilherme Miller, ou William Miller, né, um fazendeiro e pregador batista, estudou intensamente a profecia de Daniel 8:14. Até as 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Está lá em Daniel isso. Ele foi estudar, William Miller foi estudar essa profecia, e o que ele concluiu? Concluiu que o santuário era a terra e que ele seria purificado pelo fogo na volta de Jesus. Inicialmente, Miller projetou que esse evento ocorreria por volta de 1843. Então ele teve uma interpretação estudando ali, e aí ele vai ter visões também, tá, pessoal? Isso é importante falar. E aí eles vão começar a interpretar, estudando a Bíblia, que seria a volta de Jesus à Terra, ele viria à Terra em 1843. Não se cumpriu, né? Estamos no ano 2026 e ainda não voltou. O primeiro desapontamento. Quando em 1843 passou e Jesus não voltou, Miller e seus seguidores milleritas reexaminaram as escrituras. Então eles viram que não deu certo, que eles estavam estudando e não aconteceu. O que eles fizeram? Vamos reexaminar as escrituras de novo, né? Palavra meio ruim de falar para mim, tá? Para de repente para te ficar tranquilo. Então, eles pegaram, foram lá fazer examinar novamente a escritura para ver o que eles falharam, o que deu de erro, né? O remarcamento para 1844. Então, o que era para 1843, a volta de Jesus, não se cumpriu, eles esperaram e não veio, eles foram lá e remarcaram a data, né? Para 1844. Eles perceberam um erro de cálculo e definiram uma nova data, 22 de outubro de 1854. Então, é uma falha deles interpretando a Bíblia. Isso é bem comum dentro do Adventismo, eles cometem várias vezes isso, e tem várias falhas quando tu começar a estudar o Adventismo, que tu vai ver que eles cometem, e quando são encurralados, eles sempre usam um livro ou mudam o assunto, e assim vai, tá? Quer falar com o Adventista, não se assusta, estuda um pouquinho deles, e tu vai com certeza rapidamente ver que tem vários erros. Então eles remarcaram para 1854, já começa aí vendo que é um absurdo, né? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos, e eles foram lá fazer remarcar a data de Jesus, né? Erraram já de começo e depois erraram novamente. Remarcaram e não aconteceu, tá? O grande desapontamento, em 1844, a data de 22 de outubro de 1844 chegou e passou, resultando no
que ficou conhecido na história como o grande desapontamento, o grande disappointing. Quem fala inglês vai entender melhor, eu não falo, tá bom? Milhares de pessoas que esperavam a volta de Jesus ficaram frustradas e muitos abandonaram o movimento. Então, um monte de pessoa, imagina aquela monte de pessoa esperando uma data, não se cumpriu, foram lá estudar a Bíblia, não, agora vai dar. E aí fizeram novamente esse cálculo e não veio novamente. As pessoas se desapontaram, ficaram tristes e acabaram abandonando aquela linha de pensamento, aqueles estudos deles ali, viram que eles caíram num conto furado, certo? A origem do Adventismo. Após o desapontamento em 1844, um pequeno grupo de seguidores concluiu que o erro não foi a data, mas a interpretação do evento. Então, a data não estava errada, foi a interpretação do evento. Eles passaram a acreditar que em 22 de outubro de 1844, Jesus iniciou uma obra de juízo investigativo no santuário celestial e não a vinda à terra. Essa interpretação deu base à formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em resumo, o movimento previu que o retorno de Jesus para cerca de 1844 falhou, errou, remarcou para 22 de outubro de 1844 e após um novo desapontamento reinterpretaram o evento, que se tornou um pilar no Adventismo sabatista. Então eles erraram, remarcaram e aí foram lá nessa remarcação, entenderam novamente um erro, aconteceu um erro de novo, eles entenderam que ali o erro não era na data, mas sim no que iria acontecer. Jesus não ia vir à Terra, mas no final da história eles vão dizer que Jesus ele viria, estava entrando no santuário celeste, em 1854. Só que assim, quando tu começa a estudar a Bíblia, tu vai ver que Jesus ele entra no santuário celeste não em 1854, né? O primeiro, segundo, terceiro século, aí tu já vê os primeiros cristãos. A gente olha bem para a Bíblia, a gente vê que Paulo lá já está falando, né? O próprio Evangelho vai falar da ida de Jesus ao santuário celeste. Então, ele não entrou não em 1844 no santuário celeste, ele entrou bem antes, tá bom, pessoal? E eles estavam remarcando que ele entrou numa data tipo anos depois. Tudo isso por causa de uma falha deles, tentaram tapar a falha e entrou em outra falha. Aí eles criaram essa doutrina, que é a doutrina do juízo investigativo. Eu aconselho vocês a estudar isso aqui, é a espinha dorsal para o adventismo. O juízo investigativo é a doutrina deles. Se tu desmontar isso aí, cai o adventismo. E os irmãos fazem muito bem esse trabalho aí, desmontando essa interpretação dos adventistas. Aconselho você a estudar um pouco, porque eles são astutos, tá? Quando for falar com o adventista, eles usam algumas palavras caprichosas ali que vêm tentando te encurralar. E se tu não sabe, tu sendo evangélico, não conhece o adventismo, tu acaba acreditando ou se calando diante de alguns textos que eles mostram. Como sempre, eles trazem a Bíblia e introduzem o engano deles dentro da Bíblia para que tu seja confundido ou enganado. E se tu não conhece bem a Bíblia, se tu não conhece bem a doutrina deles, tu pode sim ser enganado, tá bom, pessoal? E esse assunto aqui eu tô trazendo mais para mostrar para vocês que assim como tem um engano no adventista, dentro dos evangélicos também tem os evangélicos que acreditam em tudo que é visão que os profetas falam, mesmo que ela não se cumpra. Aí eles vão lá e dizem, não se cumpriu, tu disse que tal dia eu receber uma benção, tu disse que daqui tantos dias, tu disse que ia isso, aquilo, e não se cumpriu. Ah, irmão, mas não duvida do Espírito Santo, é o que eles vão dizer para ti, né? Irmão, profetizou, trouxe engano, não se cumpriu, aniquila. Puxou o texto da Bíblia e trouxe contradição para a Bíblia e tentou te explicar, não creia nesse camarada, porque está trazendo contradição e a Bíblia não se contradiz, tá bom? Fiquem todos na paz, Senhor, e tenham um ótimo dia.